E você está sendo vítima das dores nas costas, aquela lombar que não está dando, o pescoço não está legal. No quadro Cuide-se de hoje, você vai saber sobre essas dúvidas e tirar essas dúvidas. Então vamos lá? Cuide-se! Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. E antes de bater um papo com ele, a gente vai bater um papo com os telespectadores também, Mais né? detalhadamente sabermos de toda essa situação, dores nas costas, atingindo pessoas de todas as idades, viu? Elas podem dificultar até as tarefas mais simples do seu dia a dia. Quem tem essa dor sabe muito bem do que nós estamos falando. O que pode, afinal, causar tudo isso? Vamos conferir. Você já reparou se tem deixado a sua postura corporal correta? Tá errado. Erradíssimo. Mas eu não sinto nada. Eu sempre fico atenta, né? Mas, de repente, a gente faz uns erros, né? Outra queixa muito comum são as dores na coluna. E os motivos são inúmeros. Um pouco de postura e eu também tive um pouquinho de problema de coluna mesmo. A Jéssica foi diagnosticada com desvio na coluna, resultado da postura inadequada. Eu dormia a noite toda, mas eu não tinha um sono de qualidade, eu acordava estressada, sempre. Os problemas desenvolvidos na coluna nem sempre estão ligados à má postura, mas também por pegar peso. A Ana Cláudia, que hoje tem 36 anos, passou boa parte da vida pegando muito peso, tudo por necessidade. Onde eu morava, lá faltava água. E quando faltava, tinha que buscar. E a gente buscava água na cabeça e aquele peso muito grande. Muito criança, né? Pegar peso, a coluna desenvolvendo ainda, eu acho que foi isso. Por conta da hérnia de disco, hoje ela tem um ombro mais alto que o outro. O desgaste na patela do joelho direito é outro problema na vida da Ana Cláudia, deixando as tarefas simples do dia ainda mais complicadas. E para quem não tem outra alternativa a não ser forçar a coluna para ter uma renda mensal, é o caso da Sandra, que há 15 anos trabalha como costureira. Com tantas dores, ela teve que tomar outras medidas. Agora eu pergunto para a senhora como que era antes a sua postura? Dessa forma? Dessa forma. Relaxava a coluna e curvava para frente. Aí causou a hérnia de disco, né? E depois das consultas médicas, hoje como que é a postura? Tem que ficar retinha, costurar retinha, ficar assim, ó, retinha. Sente menos dores? Menos dor, porque não relaxa, né? O corpo fica reto e a coluna aí não dói tanto, né? Não tem cura, não tem. Mas hoje a senhora consegue trabalhar, costurar melhor, com um pouquinho mais de qualidade? Consigo. Mas nem tudo tem solução ou alguma atitude para amenizar a situação. A dona Sandra mora num condomínio aqui na capital que não tem elevador. E aí, para sair de casa, é preciso descer 14 degraus. Só que essa descida aqui, às vezes, faz a senhora nem sair de casa. Nem sair, nem sair uma vez no dia e pronto. Não posso sair mais, que não dou conta, porque dói muito. Aí tem que descer assim, ó. Não tem outro jeito? Não tem outra saída, se não for dessa forma. É difícil, né, gente, viver dessa forma, é questão de qualidade de vida. Eu quero perguntar para o Tiago, porque muitas vezes a gente acusa a permanência no computador, a forma de sentar. Até colocamos uma cadeira aí para que você detalhe para a gente qual é o ideal. Vamos lá, Tiago, por favor. Bom, Luciana, foi muito bom você ter comentado isso, que as pessoas acreditam muito a questão da postura como a principal causa da dor nas costas. Isso não é uma inverdade, mas não é uma verdade absoluta. Dores nas costas hoje, ela é multifatorial, então existem vários fatores. A gente viu pela própria costureira, ela tentou modificar o ambiente de trabalho, melhorou a cadeira, mas ela continua tendo dor nas costas. E uma das coisas, um dos pontos muito importantes, que eu até notei agora na matéria, que às vezes o que gera muita dor nas costas é uma baixa capacidade das estruturas. Então o sedentarismo hoje é um grande problema. Aí você quer dizer falta de fortalecimento muscular, Exato. Falta de alongamento, etc. Exato. E tal. Exatamente. Então assim, não adianta a gente ter uma postura correta, a estrutura... Bem ter toda a estrutura e não ter um bom posicionamento. Vamos mostrar ao vivo, doutor? Perfeito. Como que a pessoa deve se sentar? Tem esse apoiador de pé também muito utilizado para quem trabalha no computador, enfim. Isso. Um dos erros comuns que eu vejo é a ausência do uso do encosto. Não sei se vocês notaram naquela costureira que ela sentava, mas ela não aproveitava do encosto. O encosto é apoiar. Só que ficar erguida, né? Exatamente. As pessoas têm que colocar o mais próximo possível do encosto, né? O quadril, a pelve,
para poder descansar com o uso do encosto. E muitas pessoas, o que elas fazem? Elas sentam muito na frente, principalmente no uso do computador. Às vezes o computador, algumas pessoas têm problema de visão e vão cada vez mais chegando perto do quê? Da tela e deixam de descansar utilizando o encosto. Esse apoio de pés aí, adianta alguma coisa? Ele adianta para as pessoas que são muito baixas. Por quê? Porque se a pessoa for muito baixa, ela pode colocar a cadeira o mais baixa possível, que a perna dela vai ficar no ar. É quando entra a utilização do apoio. Então, se a pessoa, ela desceu a cadeira, a gente sempre fala que os joelhos têm que ficar em torno de 90 graus, né? Então, se ela é muito baixinha e a perna fica flutuando, utilize o apoio dos pés. Agora, flutuar o pé dessa forma, a perna também é perigosíssimo, porque vai sobrecarregar a coluna. E a compressão atrás do joelho, que pode gerar, inclusive, problemas vasculares nas pernas. Boa tarde para a Nilda de Goianésia, que pergunta o seguinte, doutor. Tenho muitas dores acima do quadril e desce até o calcanhar, somente do lado esquerdo. Gostaria de saber se é possível detectar o que ela tem, o que é possível fazer. É muito difícil a gente identificar necessariamente o que ela tem, mas essas dores que geralmente descem, né, que a gente fala do famoso ciático, né, pode ser uma ciatalgia. E essas ciatalgias, elas têm relações geralmente com compressões de nervos na coluna. Então é importante ela procurar um profissional, seja ele médico, fisioterapeuta, para tentar identificar a possível origem dessa dor. Tiago, enquanto você responde a Rosilene se pode colocar gelo na coluna, eu vou levando para você o meu tablet e também um celular para você também nos ensinar de que forma a gente pode trabalhar tanto com esses dois aparelhos. Por favor, o gelo podemos colocar? O gelo pode, mas ele não resolve o problema, porque gelo geralmente é muito bom para diminuir processo inflamatório e 90% dos problemas da coluna não são inflamações na coluna. Mas a compressa quente alivia bastante, alivia, né? Quando a dor é muscular, porque todo o calor ele gera um relaxamento muscular. Mas o que acontece? Tudo é paliativo, é igual um analgésico. Se a gente não descobre a origem, a gente nunca resolve a dor nas costas. Vamos lá, melhor posição para manusear o nosso tablet no Jornal do Meio-Dia? O tablet, a preferência é você manter ele próximo na altura dos olhos. Porque se a gente manter muito baixo, o que acontece com a cabeça? Eu flexiono excessivamente. A flexão excessiva, ela gera uma sobrecarga um pouco maior do que a gente manter a cervical de forma, né, correta. Hoje a cena que a gente mais vê são as pessoas de cabeça baixa, exatamente, futricando no celular. Assim como o celular, né? Então, assim, de preferência, às vezes arruma algum local para apoiar o cotovelo, que a gente mantenha a tela no mesmo nível dos olhos, né? Para a gente não ficar, por exemplo, aqui, a gente viu até na matéria agora há pouco, algumas pessoas com a flexão excessiva, né, da cervical do Difícil pescoço. não ter alguém que não faça esse exercício excessivo, né? Agora, a pessoa vai no seu consultório, doutor, e você passa que tipo de exercício para não tensionar o pescoço, a coluna também não ficar tensionada, que o seu paciente faz lá diariamente em casa? Explica para nós aí. A maioria dos casos que a gente mais passa é fortalecimento, né? Então, assim, a grande parte das pessoas tem uma capacidade muscular abaixo da demanda que elas estão submetendo. Horas e horas no celular, horas e horas sentadas. Então, se você melhora a sua capacidade muscular, você vai suportar esse tempo. Mas tem algum alongamento que você pode passar aí? Ah, sim. Por exemplo, eu falo para cervical um exercício muito simples. Deita, às vezes, na cama ou na parede, empurra a cabeça contra a parede fazendo força. Isso gera um fortalecimento, por exemplo, da musculatura posterior. Que só isso mesmo? Muito simples. O corpo ereto, encosta na parede e pressiona. Encosta na parede e faz força. Pode ser feito no próprio travesseiro. Então, todos os dias aperta. A outra coisa, pode tirar o contato da cabeça com o travesseiro e tentar segurar, porque aí você vai fortalecer a musculatura anterior. Pode colocar a mão aqui na lateral e faz força contra a mão, que a gente fortalece. Então, assim, o fortalecimento hoje, foi bom o Lucílio ter falado, ele é muito mais importante, Lucílio, do que alongar. Então, hoje a gente precisa de músculos mais fortes, mais capazes de aguentar o peso e a sobrecarga que a gente tem ao longo do dia. Para sustentar a carga e o estresse do dia a dia também. A gente vê muito na internet esse exercício aqui, quase que uma asa, braços abertos, pressionando para trás, também ajuda. Para alongar essa região anterior, que é uma região que puxa muito, por exemplo, a coluna para frente. Essa posição em pé, que nós ficamos uma boa parte do Jornal do Meio-Dia. Muitas pessoas acabam escorando no quadril para equilibrar o peso de um lado ou de outro e não ficando
acompanhando com a postura também, que aí é uma questão de você ficar bem atento a todo momento. E puxando esse gancho, uma das coisas mais importantes, vocês me perguntarem qual é a melhor postura é a próxima. Mas por que a próxima? A melhor coisa é a gente alternar. Fica um pouco em cima dessa perna, fica um pouco assim, sento de uma forma, muda. Então hoje os estudos mostram que a alternância de postura é uma das melhores coisas para a coluna vertebral. Significa também alternar as posições sentado e em pé, mesmo no trabalho. Exatamente. Eu até brinco muito com meus pacientes. Beba muita água, porque toda hora vai te dar vontade de ir ao banheiro, vai te forçar a levantar e dar uma caminhada. Não coloque a garrafinha na mesa, então. Bota ela bem longe para te obrigar a ir até lá. Tomar água. Tá certo. O doutor Tiago Vilela Lemos, ele que é fisioterapeuta e protagonizou aqui o nosso Cuide-se de hoje. Obrigado, viu, pelas informações. Valeu pela aula, muito obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. E essa entrevista vai lá para o nosso YouTube, TV Serra Dourada, tvsd.com.br. Valeu, Tiago, mais uma vez, obrigada.